Ora boas, eu neste momento quero falar acerca da harmonia e da necessidade da harmonia na nossa vida, bem como das consequências da desarmonia na nossa vida. Um, o universo está sempre a tentar harmonizar tudo. Eu gostei uma vez de ouvir falar acerca disso. E, e há uma coisa fundamental que corresponde a todas as individualidades, a todos os seres, é a necessidade de harmonia. A vontade de ter harmonia, mesmo que as pessoas não se apercebam disso. E sempre que nós não estamos em harmonia, o universo, a vida, as leis naturais da existência, a lei do karma, seja o que for, porque a lei do karma também tem a ver com isso, também tem a ver com harmonização, não só com responsabilização. Tentam logo harmonizar, tentam logo chamar a atenção para isso. E como existe um respeito para com o livre-arbítrio, para com o espírito de iniciativa das pessoas, existem mecanismos muitas vezes indiretos. Portanto, quando uma pessoa está desarmonizada, há várias coisas que começam a acontecer de forma subtil e começam a tornar-se cada vez mais graves ou cada vez mais fortes. Nomeadamente na vida, uma pessoa começa a ter perturbações na vida, uma pessoa começa a atrair acidentes, uma pessoa começa a ter problemas cada vez mais sérios na vida quando está em desarmonia. Acidentes no trabalho, no trânsito, despedimentos, seja o que for. Mas também quando está no trabalho errado, ser despedido é uma benção. E através do corpo físico, através de doenças. Tudo aquilo que não tenha a ver com a harmonia é um potencial patogénico, é um potencial patológico. Porque as células, quando estão em harmonia, elas trabalham fantasticamente bem. Aqui também existe a condição da alimentação, mas a alimentação não é só. Uma pessoa, se não está em harmonia, o corpo começa a dar sinais. E as doenças têm sempre a ver com problemas emocionais, com problemas de desarmonia. Porque o corpo, quando está. Porque uma pessoa tem de compreender que o universo é cósmico, o universo não é caótico. As coisas não acontecem por acaso. Não existem acidentes no universo. E a partir do momento em que se compreende isto, em que se aceita isto, em que se valoriza isto, começa-se a compreender que a vida está sempre a comunicar com as pessoas. E as doenças são uma delas. Sempre que uma pessoa está perturbada, sempre que uma pessoa está estressada, sempre que uma pessoa está ansiosa, sempre que uma pessoa tem raiva, sempre que uma pessoa tem revolta, sempre que uma pessoa participa de seja qual for a emoção negativa, uma pessoa está a criar potenciais doenças, não apenas psicossomáticas. E o que é que uma pessoa precisa fazer? Até quando apanha um vírus e uma bactéria. Não apenas achar que é comprimidos que resolve tudo. Uma pessoa precisa de se harmonizar. Uma pessoa precisa de se colocar em causa. E até quando tem um acidente ou um problema nesse sentido. O que a vida está sempre a pedir é a harmonização. A vida, embora as pessoas com a síndrome da vitimização e com a revolta não consigam ver isso, a vida está sempre a conspirar a favor das pessoas. A vida está sempre a comunicar com as pessoas. O universo conspira a felicidade para as pessoas. Mas as pessoas não veem isso, não querem ver isso. E o que não permite que uma pessoa veja isso é o ego. Está sempre a olhar para os outros. Porque não aceita. Porque não procura compreender. Porque foge da dor e do desconforto. Porque como para o ego é desconfortável uma pessoa colocar-se em causa. E em termos cósmicos uma pessoa precisa de se colocar em causa. A culpa é dos outros. E em última instância a culpa é de Deus. E isso não resolve nada. Portanto, quando uma pessoa apanha uma doença ou tem um problema na vida, a primeira coisa que uma pessoa deve fazer é parar. Parar para sentir, parar para pensar, parar para meditar, parar para se harmonizar. Quando estamos a falar em emoções negativas, por exemplo, é parar para, em vez de andar sempre a fugir, assim, hiperativo, porque não se quer sentir aquela frustração, aquela insatisfação que se sente, parar para enfrentar isso. Ter coragem. Ter amor próprio até, ter autoconsciência, autoafirmação. Quando estamos a falar, por exemplo, de emoções negativas, que era o que estava a começar a falar, é transformar as emoções negativas em emoções positivas. Fazer o luto das dores, daquilo que dói. Aceitar processar as emoções. Porque as emoções negativas, as pessoas pensam quando pensam mal de alguém,
quando julgam alguém ou quando têm pensamentos negativos relativamente a alguém, que isso volta para si, aquilo já está a afetar a pessoa. Já está a afetar o seu sistema energético, o seu sistema orgânico. E isso não tem a ver com a harmonia. O que tem a ver com a harmonia é a alegria, a paz, o amor, o não julgamento, o prazer por si só. Não é usar o prazer para se fugir da desarmonia, que isso é mais uma vez um problema. E quando uma pessoa não está em paz, quando uma pessoa não está em harmonia, o universo começa a dar sinais, começa a dar perdas. E uma pessoa precisa valorizar isso, uma pessoa precisa estar atenta a isso. E principalmente quando já está com uma doença, ou às vezes uma doença grave, uma pessoa tem de parar para se colocar em causa. Pelo menos nessa altura, já que até então a pessoa não se colocou. Portanto, a doença aparece e as pessoas têm a ilusão de que a doença é que trouxe a desarmonia. Não, a doença apareceu porque a pessoa já estava em desarmonia. É esta a consciência que uma pessoa deve ter. E o que é que precisa ser trabalhado? Esta desarmonia. O que é preciso fazer? Colocar-se em causa. O que é preciso fazer? Resolver as emoções negativas que já existem. E sem julgamento, sem sentimento de culpa, sem auto-boicote. Simplesmente ter a consciência de que uma pessoa precisa fazer transformações. Porque às vezes as pessoas só querem comprimidos. As pessoas só querem feijões mágicos e copos de água e não se apercebem que isso tem consequências. As pessoas não querem fazer transformações na sua vida. A pessoa está ansiosa, está estressada, começa a ter problema de saúde por causa disso. O que é que uma pessoa começa a tomar comprimidos para o stress e para a ansiedade? A pessoa coloca em causa a sua vida? A pessoa coloca em causa a forma como vive a sua vida? Não. O que é mais fácil para o ego? É comprimidos. O problema é que os comprimidos têm efeitos secundários. E em vez de uma pessoa colocar-se em causa, colocar em causa a forma como gera a sua vida, a forma como organiza a sua vida, aquilo que ela vai fazer, começar a meditar e a harmonizar-se de forma direta e intrínseca, começar a ganhar autoconsciência. Não, a pessoa é comprimidos. As soluções mais básicas, mais egóicas que as pessoas querem para os seus problemas de saúde é comprimidos. E é isso que a medicina tem para dar, muitas vezes. Só. E não pode ser isso. O que é que uma pessoa precisa colocar em causa? A alimentação é básico. O nosso corpo é um templo. Uma pessoa deve pensar 2 vezes naquilo que põe dentro do templo. Porque mais cedo ou mais tarde as consequências começam a vir. As emoções são básicas. Se uma pessoa está sempre estressada, se uma pessoa está sempre revoltada, está sempre com emoções negativas e pensamentos negativos, isso vai se refletir no corpo. Isso é básico. E vai se refletir na própria vida. Porque tudo aquilo que não tem a ver com a harmonia tem a ver com a desarmonia, tem a ver com o mal-estar. E tem consequências na vida. E principalmente quando uma pessoa já está num estado decadente, quando uma pessoa já foi empurrada contra a parede pela vida, uma pessoa deve colocar-se em causa e deve perceber que tem de fazer transformações. E a partir do momento em que uma pessoa começa a fazer verdadeiras transformações, que envolvam autoconsciência, auto-harmonização e autorresponsabilização, a cura começa a acontecer. A vida começa a harmonizar-se, o interior começa a harmonizar-se. Uma pessoa está a fazer o que é certo e o universo conspira a favor. E todos os santos ajudam, entre aspas. Agora, se uma pessoa fica doente, apanha uma doença e não se quer colocar em causa, e não quer perceber a responsabilidade que tem nela, isso tem um problema sério. Porque a pessoa está a dizer à vida, ao universo, a Deus, ou seja o que for, que não aprendeu a lição. A lição que a vida quer dar. Que em termos mais básicos e radicais, relativo à raiz, é harmoniza-te. Ser feliz. Aquilo que as doenças estão a pedir muitas vezes é para uma pessoa ser feliz. Embora isto possa parecer contraditório, mas é. Estão a pedir para as pessoas se harmonizarem, para as pessoas se colocarem em causa, para as pessoas acordarem, até espiritualmente. E as pessoas fazem isso? Não. O mais básico é acontecer, as fases iniciais, até impulsionadas de forma inconsciente pelo ego, é a revolta, é a negação. Mas é preciso dar o passo em frente, que é a aceitação. Aceitar o que aconteceu, aceitar processar a dor nesse sentido e procurar a cura de 1001 formas, mas compreendendo que se tem de fazer transformações interiores, que se tem de harmonizar o próprio interior para se poder harmonizar a própria vida. Porque às vezes querer tomar comprimidos ou achar que a cura se resolve com copos de água e feijões mágicos é muitas vezes querer curar os efeitos, mas não querer curar as causas. É querer curar os sintomas, depois as doenças voltam. Ou então simplesmente elas não se curam.
Uma pessoa que tem problema do coração, está sempre estressada, está sempre ansiosa, porque está sempre, às vezes, a consumir coisas que não deve, a fazer coisas que não deve. E quando começa a ter problemas sérios de coração, às vezes também há a ver com lutos por fazer também. A pessoa nem consegue respirar em condições. Uma pessoa não deve achar que uns comprimidos vão resolver a situação. Não, os comprimidos não vão resolver propriamente a situação. Os comprimidos podem abafar certos sintomas, mas se uma pessoa não resolve a sua vida, se uma pessoa não cria um ambiente mais harmonioso, intrínseco e em termos relacionais, da sua vida, basicamente. Se uma pessoa não começa a fazer transformações sérias, uma pessoa não está a resolver nada, uma pessoa não está a curar nada, uma pessoa está a tomar comprimidos para abafar os sintomas. Mas o problema continua lá. Por exemplo, uma coisa básica é o universo é cósmico, o universo é positivo e ele está sempre a conspirar a favor das pessoas, embora elas não consigam ver isso muitas vezes. O ego não consiga ver isso de forma inconsciente. Portanto, tudo aquilo que acontece tem um lado positivo, tem algo para ensinar. Indica algo que muitas vezes, quando é negativo ou difícil na própria vida, indica algo que precisa ser transformado. E é isso que uma pessoa tem de perceber. Em vez de se revoltar, em vez de se vitimizar e achar que tudo se resolve com feijões mágicos e copos de água, ou ficar simplesmente à espera de um milagre, mas não querer fazer transformações, e andar a mendigar para Deus, isso não resolve nada. A pessoa tem de fazer o próprio milagre, a pessoa tem um livre-arbítrio, uma pessoa tem um poder para fazer escolhas, e a pessoa tem de se responsabilizar por elas. Porque não fazer transformações, não se colocar em causa, não repensar as suas atitudes. Imaginemos uma pessoa que está sempre com raiva dos outros, está sempre a julgar os outros, está sempre negativa nesse sentido. Depois tem problemas de saúde por causa disso. E agora acham que é certo, agora de repente Deus manda um raio e a pessoa fica milagrosamente curada do corpo físico, mas continua com raivas, continua a julgar os outros, continua a negativizar a sua relação com os outros. Não. Isso é contra a natura. A pessoa quer que de repente o universo mude as suas leis sem ter de fazer transformações. Para seu belo prazer, para sua bela cura. Não, não é assim que funciona. A pessoa tem de se colocar em causa. A pessoa poderá sim fazer um milagre na sua vida, mas fazer um milagre na sua vida, fazer transformações, colocar-se em causa, fazer um processo de harmonização, de autoconsciência e de autorresponsabilização, e não apenas ficar revoltada e vitimizar-se. E isto não é para julgar, isto é em nome da cura, o que eu estou a dizer. É em nome da harmonização. Uma coisa que é básica é, por exemplo, uma pessoa passar a vida a fumar, não querer fazer transformações, a fumar, a destruir os pulmões, a destruir os pulmões, a destruir os pulmões, a destruir os pulmões, sempre dia após dia, nem não quer fazer transformações, nem sequer tenta deixar de fumar, não pede ajuda, não procura, não faz nada. De repente apanha um cancro nos pulmões e a culpa é de Deus. E se for preciso, quer a cura, mas quer continuar a fumar. Quer continuar a autodestruir-se. E emoções negativas, por exemplo, são autodestruição. Mas quer um milagre. E é isso que eu vejo acontecer com alguma frequência. A pessoa quer o milagre, quer a cura, mas não quer a transformação. E não é assim que funciona o universo. Se a pessoa não se transforma, às vezes pode parecer que se curou, mas não se curou. E o que volta, volta porque nunca foi resolvido. Verdadeiramente. As pessoas querem as coisas mais fáceis, mais imediatas. Por isso é que adoram os comprimidos. A pessoa não coloca nada em causa, tem um comprimido à mão, toma um comprimido. A pessoa tem pensamentos negativos constantes, está sempre a remoer em determinados assuntos, sempre a remoer, sempre com pensamentos negativos e fúteis. Está sempre com dores de cabeça, sempre com problemas na cabeça, não para pensar e para refletir acerca disso. O que é que uma pessoa quer? Comprimidos para dores de cabeça. A pessoa quer colocar em causa o facto de estar sempre a remoer os mesmos assuntos, o facto de às vezes ter pensamentos negativos ou pensamentos fúteis, e a vida estar a dar dor de cabeça só para chamar a atenção. Até isso acontecendo é o sistema energético. Para a pessoa se harmonizar, em nome da felicidade da pessoa. As pessoas querem comprimidos. As pessoas não se querem colocar em causa. As pessoas querem continuar sempre com os mesmos comportamentos. E quando ficam doentes, de repente, com comprimidos resolvem tudo. E não colocam em causa os comportamentos. Não colocam em causa a dimensão intrínseca e emocional que já está doente.
Todas as emoções que nós não processamos, e eu gostei uma vez de ouvir falar acerca disso, são potenciais doenças por vir. Se uma pessoa tem uma dor e não faz luto e quer fugir e quer fazer outra coisa qualquer para fugir daquilo que sente, uma pessoa está a criar potencial doença. Se uma pessoa tem frustrações, tem insatisfações e não procura harmonizar isso e não procura resolver isso e não se coloca em causa nesse sentido, está a criar potenciais doenças. Uma pessoa está a destruir-se. Se uma pessoa não afirma aquilo que sente, aquilo que é, aquilo que pensa verdadeiramente, uma pessoa está a criar potenciais doenças. Porque as nossas células estão sempre a reagir aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, à nossa energia, porque isto é tudo energia. E enquanto as pessoas não compreenderem que isto é tudo energia e que tudo isto tem consequências, ora positivas, ora negativas, dependendo das emoções de cada um e das intenções de cada um, as pessoas não vão curar verdadeiramente. As pessoas vão perpetuar o mal-estar. Há pessoas que eu conheço, até em termos terapêuticos, que simplesmente se habituam às doenças. Elas não se colocam em causa. E habituam-se a tomar comprimidos para não resolver nada. Por exemplo, elas gastam balúrdios para comprar medicamentos. Eles não resolvem a situação, a pessoa continua mal e não se coloca em causa e não repensa a necessidade de fazer transformações, nada a ver com isso. E eu, com a minha sensibilidade, eu percepciono isso, com a minha vontade de ajudar, eu percepciono isso e tento ajudar, e a forma que eu tenho para ajudar, ora terapêuticos através de conversas, ora através de vídeos, por exemplo. Porque tudo isto que eu estou a dizer e todo este trabalho é para ajudar as pessoas, é para ajudar as pessoas a serem mais felizes. É difícil? É. É desconfortável? É. O que é mais confortável, mais imediato e mais fácil? É achar que tudo se resolve com comprimidos. Mas resolve-se? Não. Verdadeiramente não se resolve com comprimidos. E cada vez mais as pessoas têm de acordar para isso. O universo é cósmico, o universo não é caótico. As coisas não acontecem por ordem do acaso. Isso é só o pensamento mais básico, mais fácil. Que envolve uma pessoa não se colocar em causa. Que envolve uma pessoa não se responsabilizar pelas suas escolhas e pelas respectivas consequências. Em nome da felicidade, sempre que uma pessoa tiver um problema na vida, a negatividade atrai negatividade. Isto é básico. Desarmonia atrai desarmonia. Desarmonia cria doenças. Emoções negativas criam doenças. Alimentação desequilibrada potencia doenças. Uma pessoa tem de perceber, tem de ganhar pulso da própria vida, uma pessoa tem de perceber que tudo aquilo de negativo que uma pessoa faz consigo mesma tem consequências negativas. E isso precisa ser colocado em causa e isso precisa ser transformado. A cura, a verdadeira cura, ela não acontece com comprimidos. Gostam dessa ilusão, gostam dessa ideia, gostam dessa crença, força, vão fundo. Até perceberem que isso não resolve nada. Qual é a grande questão? É que depois as pessoas confiam cegamente nas autoridades. E por isso é que eu também falo nas autoridades, não é só por causa disso, mas por isso também. Que falam que é com os comprimidos que se resolve tudo. Mesmo de forma inconsciente. Ou que acreditam nisso. E como é mais fácil para quem está deste lado achar que tudo se resolve com comprimidos, aí vamos acreditar nisso fortemente, vamos colocar em causa, não. Vamos acreditar nisso que é mais fácil, é mais confortável. Qualquer coisa é o comprimido, feijão mágico, copo d'água, está tudo. Preciso fazer transformações da minha vida? Não, vou fundo no meu stress, na minha ansiedade, na minha revolta, na minha raiva, nos julgamentos que eu tenho dos outros, nos pensamentos negativos, vou fundo nisso. Começo a ter problemas de saúde por causa disso. Comprimidos. Começo a ficar com depressão porque não estou bem, porque não me coloco em causa, porque não resolvo as minhas emoções. Comprimidos para a depressão. Começo a dormir mal. Comprimidos para dormir. O meu fígado começa a trabalhar mal. Comprimidos para o fígado. Depois de tantos comprimidos começa a fazer mal ao meu estômago. Comprimidos para o estômago. Depois os rins começam a falhar. Comprimidos para os rins. Depois o sangue começa a ficar tóxico. Comprimidos para o sangue. E depois é uma bola de neve.
Começas a achar que é tudo com comprimidos. Começa a tapar aquilo que se sente porque é os comprimidos. Começa a tapar tudo e mais alguma coisa porque é os comprimidos. Começa-se a fugir porque é os comprimidos. Começa-se a compensar porque é os comprimidos. Depois chega-se a uma altura que a única coisa que existe na sua vida é ganhar dinheiro para pagar os comprimidos. E estamos bem? Não. A grande questão é que não estamos bem. E isto dói a muita gente, porque muita gente está assim. E se eu quero contribuir de alguma forma para a consciência, para a evolução da consciência, para a felicidade das pessoas, eu tenho de falar acerca disto. Isto é filosofia. Não só, mas isto é filosofia. E o problema é que depois, como dá mais jeito para o ego, aquilo que o ego das autoridades afirmam não se coloca em causa. A pessoa depois nem sequer percebe que a medicina e a indústria farmacêutica estão assim. Mesmo de forma inconsciente, isto nem sequer tem a ver com teorias da conspiração. É a indústria, é a indústria. Há terapêuticas com base em comprimidos, e não só, que mais matam do que curam. Mas como é mais fácil para o ego, como é mais confortável para o ego, uma pessoa não se colocar em causa, não se procurar transformar, não fazer isto e aquilo e achar que se resolve tudo com comprimidos, a pessoa nem sequer quer colocar as autoridades científicas em causa. Nós temos de ser felizes. Nós temos de criar uma vida mais feliz, mais harmoniosa. E esta é a base. Se nós estamos em harmonia, a vida dá sinais. E os sinais começam a ficar cada vez mais fortes. Até que começa a crescer uma perda, as doenças começam a ser mais graves, mais difíceis. E o que é mais fácil depois? É o mais imediato. E eu digo isto, mas eu compreendo o processo que está por trás. Eu sei que não é fácil, a vida não é fácil. É a revolta, a vitimização. E isso não resolve nada. E só piora. Todas as doenças têm cura, acreditem no que eu estou a dizer. Às vezes a cura não é como o ego deseja. Às vezes a cura não é como exatamente o ego deseja. A cura é como a alma precisa. Estás doente? Tens uma doença? Coloca-te em causa. Resolve as suas emoções. Harmoniza-te. Esta é a base. Estás doente? Vai fazer uma meditação. Tens um problema na vida? Vai fazer uma meditação. Porque é preciso autoconsciência. Porque é preciso começar logo à partida a harmonizar as suas células, a harmonizar o seu ambiente interior. Até para se pensar melhor. Porque quando uma pessoa quer fugir, quer fazer coisas para fugir, quer ir ali, quer vai colar, vai ter com os amigos, fazer não sei o quê, sair à noite, não sei o quê, para fugir daquilo que sente, para fugir dos seus problemas, isso não resolve nada. E muitas vezes os comprimidos é só para fugir. Os comprimidos às vezes não curam nada. Os comprimidos abafam sintomas muitas vezes. Porque há pessoas que passam a vida toda a tomar comprimidos. Aquilo curou, não. E quando eu estou a falar em stress e ansiedade, que não falta é para aí, é isso. E eu compreendo o que está por trás. Compreendo que a vida não é fácil. Compreendo que fazer transformações não é fácil. Fazer mudanças na vida é das coisas mais difíceis que existem. Mas uma pessoa tem de fazer. Uma pessoa tem de enfrentar o desconforto inicial. Normalmente o mais difícil é começar. E depois é sempre a andar. Depois uma pessoa começa a perceber que as coisas começam a acontecer. E há milhares de pessoas já a perceber isso. Começam a fazer transformações na vida, começam a meditar, começam a harmonizar a sua vida e as coisas começam a acontecer. E isto é empírico. E é uma empiricidade que toda a gente tem de procurar por si mesma, para si mesma. Não fiquem à espera que as autoridades científicas cheguem lá, que muitas vezes elas não querem, não. Não se querem colocar em causa também, elas também têm ego. E nós não vamos ficar à espera que eles acordem para nós acordarmos. Mas somos burros. Mas somos muito burros. Eu gosto da frase, o mais burro é aquele que não quer aprender. O mais burro é aquele que não quer ver. E há pessoas tão inteligentes que, pronto. Nada disso nega o facto de mais burro é aquele que não quer aprender. É o ego de forma inconsciente, as pessoas não se apercebem. E eu compreendo isso. Mas eu tenho que falar acerca deste tipo de coisas, no meu entender. Dentro daquilo que eu sinto, eu tenho que falar acerca deste tipo de coisa. Se eu quero contribuir para a felicidade das pessoas, eu, por vezes, tenho que falar de coisas confortáveis. Porque o mais confortável, a pessoa já está habituada a ouvir de si mesma. E dos outros, muitas vezes. A ilusão é muitas vezes mais confortável. Mais imediata. Se não fosse uma pessoa, não criaria ilusões.
Se as ilusões não fossem tão confortáveis, uma pessoa não criaria, ou fossem mais fáceis muitas vezes, uma pessoa não criaria ilusões. Seria muito mais básica a consciência. Seria muito mais básico assumir compromisso relativamente à verdade. Vamos acordar para a vida. Vamos perceber que a harmonia na vida é das coisas mais importantes para que tudo o resto corra bem. A autoconsciência, como é básico, está tudo ligado. O amor, está tudo ligado. E vamos começar a colocar mais harmonia na nossa vida. Cada vez mais e mais e mais e mais. Uma harmonia crescente. Para começarmos a curar as doenças. Em vários sentidos que as pessoas têm. E vamos rir. O riso e a alegria são fundamentais na vida das pessoas. E acho que por agora é tudo. Espero que este vídeo vos ajude e cumprimentos filosóficos.